Eu sou Ana Rita Tavares, vereadora em Salvador, Bahia. Sou advogada antes de ser vereadora e advogada dos animais. Na semana passada, houve uma denúncia que nós recebemos aqui no gabinete através do e-mail que eu criei, denúncia@anaritatavares.com. Na verdade, no dia 26 de dezembro, chegou a este e-mail uma denúncia e foi renovado no início de janeiro. Bom, além disso, nós recebemos aqui telefonemas que denunciaram a prática de maus tratos a 5 cães aqui em Salvador, no bairro do Matatu, por uma família. Eram animais que estavam sendo submetidos a agressões, espancamentos. Uma cadela, inclusive, teve que fazer uma cirurgia porque foi agredida no fêmur, né? Acabou fraturando o fêmur. Imaginem, né, vocês que estão me ouvindo nesse momento, a estupidez do tratamento dispensado a esses animais. A denúncia dizia mais, dizia que eles não eram alimentados, que eles estavam esqueléticos, que eles ficavam numa área diminuta, né, uma área confinados. Na verdade, eles estavam ali, né, sem nenhum tipo de conforto, né, nem um mínimo de respeito. Porque quando chovia, eles tomavam chuvas, né, eles estavam encarcerados, não saíam para passear. Uma cadelinha que tinha o hábito de pular e sair, quando era resgatada pelo dono da casa, né, vinha debaixo de espancamento. Isso daí era presenciado por toda a vizinhança e, afinal, eles ficaram, né, os vizinhos ficaram tão indignados que resolveram buscar nossa ajuda aqui, porque sabem que realmente eu sou protetora de animais, eu estou vereadora, mas eu sou ativista e sou protetora dos animais. E já fiz inúmeros resgates em que consegui retirar esses animais de grande sofrimento, né? E da prática de crime, que são os maus tratos. De modo que, quando eu vi o volume de denúncias, o volume de apelos, resolvi ir junto com a nossa equipe. E me fiz acompanhar de 2 representantes de ONGs. Um que foi Carlos Ferrer, presidente da Unimais, e a Alexandra Diuri, que é representante da ONG Terra Verde Viva. Fomos ao local, munidos de uma notificação extrajudicial, que foi assim, um instrumento que eu encontrei para, pela via do diálogo, conseguir fazer com que cessassem os maus tratos em qualquer situação. Mas, ao chegarmos lá, né, tivemos o portão aberto pela pessoa que estava tomando conta da casa, que se intitulou empregada da família, e ao dizer que nós estávamos ali para verificar a situação dos animais da casa, ela abriu o portão sem nenhum tipo de oposição, né? Foi tranquila e nos levou até onde os animais estavam. Só que quando vimos aquilo, foi uma coisa terrível de se ver. Os animais extremamente estressados, esqueléticos, esquálidos, né? Eles estavam com caquexia mesmo, né? No termo técnico da palavra. Eles estavam sem alimento e, quando fomos colocar a ração que estava disponível naquele local, uma ração de péssima qualidade, ainda assim, esses animais foram com toda a voracidade porque estavam famintos. Vendo aquela situação, eu não podia de forma alguma contemporizar com aquilo e deixar os animais lá. Eu realmente informei a pessoa que estava na guarda da casa que nós levaríamos os animais para que eles fossem socorridos, porque era caso típico de flagrante delito e necessidade de prestar socorro. Vejam que nos Estados Unidos essa é uma prática corriqueira. E aqui na Bahia ainda há quem se surpreenda com uma atitude dessa. Eu faço sim. E faço à luz do direito e faço à luz da lei. E foi assim que resgatei esses animais. 5 pobres, coitados animais que estavam, né, na necessidade de receberem o socorro.
Esses animais foram retirados de lá, foram levados para o veterinário, que os avaliou, viu que, de fato, eles, se não tivessem sido resgatados, eles iriam morrer, porque não recebiam alimentação, né? Estavam com a imunidade deles muito baixa e tudo mais que o veterinário identificou. Foram conduzidos para o abrigo da ONG Terra Verde Viva. Bem, fui surpreendida com a presença de uma estudante de veterinária, Larissa Lopo Guanais, que foi a todos os veículos de comunicação de Salvador para dizer que eu furtei os animais dela. Imaginem, eu retirei esses animais de acordo com a lei para resgatá-los a fim de dar toda a assistência veterinária, porque eles iam morrer. Eles estavam sendo estupidamente maltratados, inclusive agredidos. Bem, esta moça, que se diz estudante de veterinária, né, foi para as redes sociais também e foi à delegacia para formalizar uma ocorrência. Eu, de fato, fiquei perplexa, porque como é que alguém maltrata tantos animais, ela e a família dela, inclusive uma senhora que reside com eles, segundo informação, ela foi presa, detida em 2013, porque atropelou um agente da Trem Salvador diante da negativa dela parar numa blitz. Imaginem, são pessoas extremamente agressivas porque manterem aqueles animais naquelas condições e a prova eu tenho. Tenho a prova, tenho vídeo, tenho fotos, tenho o laudo veterinário, tenho tudo que mostra e o testemunho de toda a vizinhança. Foram vários vizinhos que se dispuseram e efetivamente deram testemunho. Coisas absurdas. E mais, hein? Não são os primeiros a serem maltratados. Já em outra ocasião, já pelo menos notícia da vizinhança, outros animais morreram. Um branco, animal de raça, de grande porte, teve um tumor no estômago, né, no abdômen, e morreu gemendo, uivando de dor, sem o mínimo de assistência veterinária. Um Yorkshire também morreu, doente, sem assistência veterinária. Um Beagle, um outro cão preto. Então, pelo que se vê, são pessoas que estão acostumadas a praticar o crime de maus tratos. E quem está dizendo isso não sou eu, não é a Ana Rita Tavares, é a vizinhança que presenciou isso durante muitos anos, mas tinha receio de denunciar. Mas agora, chegando a um ponto absurdo, eles resolveram denunciar. E outra coisa, ao contrário do que essa moça foi dizer na imprensa, eu não tenho o menor interesse em estar resgatando nem retirando dos lares, né, lares que realmente cuidam bem dos animais, que os acolhem, que os respeitam, para estar levando para abrigo da ONG Terra Verde Viva, não tem o mínimo interesse. Muito pelo contrário, lá, né, se faz um programa de adoção em que animais que são maltratados nas ruas, são maltratados no interior de lares, como esses estavam sendo maltratados, eles são levados à adoção. De modo que, diante de tudo isso, eu resolvi ajuizar uma ação pedindo uma liminar judicial, né? Na verdade, a autora da ação foi a ONG Terra Verde Viva, mas estamos ali pedindo a guarda dos animais para a ONG Terra Verde Viva, onde eles se encontram, animais que eu ajudei a resgatar. E foi deferida a liminar, né? O juiz da 2ª Vara Cível, né, ele deferiu a liminar, doutor Argemiro, deferiu a liminar e, graças a Deus, houve o reconhecimento judicial de que tudo o que aconteceu ali, de fato, existiu, né? Houve maltrato, sim, e com base nas provas que juntamos nessa ação, o juiz deu a liminar. E, a partir daí, a ONG Terra Verde Viva, ela tem a guarda judicial desses animais. Os animais não vão retornar para aquele sofrimento, tal como queria
a Larissa Guanais. Ela, inclusive, ajuizou uma ação na 11ª Vara Cível, não contou a história exatamente, né, o que foi que aconteceu, e ela pediu uma liminar para ter os animais de volta, e essa liminar não foi deferida. Né? Viva a justiça! Eu creio na justiça, eu creio sim, né? Porque nós juntamos todas as provas e está aí. Bem, essa liminar certamente vai chegar ao conhecimento, né, de veículos de comunicação que ouviram apenas uma parte, que foi a guardiã dos animais, né? Na verdade, a agressora dos animais. E com uma liminar judicial em que fica chancelado, né, o ato de resgate sério, eu espero que essa mídia que divulgou os fatos sem a veracidade, né, sem transmitir ao seu público a verdade dos fatos, que leve a versão verdadeira, né? A versão verdadeira precisa ser levada ao público, que ouviu essa mídia, que não é séria, dizer que o que eu fiz foi furtar os animais. Eu não furtei os animais. A justiça acaba de dizer isso. Eu resgatei os animais e os tirei da morte e dos maus tratos e das agressões. Então é isso. Meu trabalho é sério. Quem conhece o trabalho de Ana Rita Tavares, ativista, dedicada aos animais, sabe que eu jamais adentraria ao imóvel de ninguém, né? E nesse caso, eu não adentrei sem o consentimento da pessoa, eu entrei no imóvel com o consentimento da pessoa que estava lá. E jamais retiraria os animais sem que houvesse um fundamento legal e um fundamento de fato para que eu pudesse resgatá-los e tirá-los da morte. Então, eu prestigio o meu público, o público que me acompanha, dizendo que, mais uma vez, nós resguardamos vidas, nós salvamos vidas. E foi isso que aconteceu no caso desses 5 cães do Matatu.